You regret me and I regret you. Except I don't care what you feel and I totally Degustando séries. So go ahead and regret me, but I'm beating you to it. You regret me and I regret you. You couldn't Aí que tá nos ouvindo. Eu sei que muitos de vocês já devem ter acompanhado ou já sabem que Daisy Jones e The Six já lançou, né, na plataforma de streaming da Amazon, que a gente veio aqui para palpitar outras coisas, né? Não só a série, mas também as diferenças que ele tem com o livro. Eu, Alicia, hoje estou acompanhada aqui da Paola. Olá! Para que vocês não fiquem confusos com a voz. Mas a gente quer falar um pouquinho desse fenômeno, né, que foi dado pela autora Taylor Jenkins, que também já é conhecida por outro livro muito famoso, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Já tá aí com filme, né, o pessoal tá investigando aí como que eles vão produzir o filme. Mas vamos falar sobre o lançamento de Daisy Jones. Você que ainda não ouviu, também tem disponível aqui no Spotify. O romance é de 2019, mas ganhou adaptação agora para streaming em 2023. E a gente tem algumas mudanças aí que eu acredito que foram benéficas, né? Não atrapalham tanto o entendimento de você ao desfrutar de passar a maratona aí assistindo, ou para quem acompanhou os lançamentos semanais, não atrapalha aí o entendimento de quem é a Daisy, quem são o The Six. Também tem algumas diferenças sutis, né? E eu acho que essas diferenças foram até que necessárias, mas nem todas. Qual é a sua opinião? Então, Daisy Jones veio como um surto, né, em diversos grupos literários que eu faço parte. Eu optei por comprar o livro antes da série, mas ler depois. Porém, eu já tinha lido Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e estou para ler Malibu Renasce, que também é da mesma autora. E a Taylor, ela é muito famosa por escrever personagens extremamente realistas. É impossível você pegar um livro da Taylor e depois que terminar de ler, não ir procurar sobre o personagem, se ele realmente existiu na vida real, porque a história fica extremamente imersiva. Como eu sou meio chata com esse negócio de adaptação, admito, eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o universo geek e literário concordam comigo que certas mudanças causam desconforto. Esse foi um dos motivos que eu preferi primeiro assistir, depois ler e depois reassistir para ter uma opinião mais plausível sem julgamento. Mas eu acho que as mudanças que fizeram para a adaptação são extremamente necessárias para uma realidade mais plausível, atual. Ficou mais inclusivo, algumas coisas que são mais fortes ficaram um tom mais leves, mas não deixaram de ser importantes. Acabou virando a minha série de conforto do momento. Não consigo parar de ouvir Aurora, né? Que é a trilha sonora, é o disco do Daisy Jones and the Six. E realmente estou aguardando que ocorra a turnê mundial dos atores, né? Porque já criaram expectativas e sondagens. Que a protagonista já falou que topa, o Sam também, que é o que faz o Billy Dunne, também quer fazer essa turnê, basta eles terem disponibilidade, a Amazon querer. Eu acho que vai ser um sucesso mesmo. É muito gostosa a série. A pegada vintage que tem, eu acho que quem é da época, é mais velho, vai curtir bastante. Pessoas que são fãs da Rita Lee vão amar a série, porque há boatos circulando que a autora se inspirou muito na Rita Lee. Não sei se isso chega a ser verdade, mas parece muito a história da Rita Lee. Então tá maravilhoso, de verdade. E a escolha de elenco, o que você achou em comparação ao livro
Eu achei que foi legal até, porque o pessoal ali abraçou bem a estética, né? No caso, tanto a direção de arte quanto a maquiagem, eu acho que adaptaram bem os personagens. Até com as descrições que aparecem no livro, assim, de olha, parece com fulano, parece com ciclano, que são referências, né, da década de 70, 80 ali, o pessoal, né, em ascensão. A gente tem ali como bandas, como era mais ou menos o biotipo de cada personagem. Como que você acha que nessa adaptação de escalação de elenco? Pra falar da Daisy, eu achei que não existe atriz melhor que encaixe na Daisy, porque eu acho que a Riley soube interpretar muito bem. Ela tem uma bagagem, né? Porque ela fez The Runaways um tempo atrás, que também é um filme falando de bandas de época, né? É muito gostoso, eu gosto muito dessa pegada. O figurino tá muito impecável, conseguiram misturar as estéticas certinhas, de acordo com os anos que foram passando. Só tem um negócio dessa questão de estética que me incomodou, que é relacionado ao livro, é a passagem de idade, né? Porque quando eles gravam o documentário, porque o livro em si ele é um documentário, eles estariam já sessentões. Então eu acho que eles ficaram com uma aparência de muito jovens para 60 anos. Gostei bastante de todas as adaptações que remetem à época. Eu achei que a pesquisa de vestuário foi muito bem elaborada, passa a estética do livro. Conforme você vai lendo, para quem for ler depois, consegue imaginar muito bem a característica, a fisionomia, expressões faciais, se vê o elenco. Acho que quem leu também não teve essa diferença. E espero que a Riley faça uma adaptação de fantasia aí, que eu gosto bastante. Acho que ela também se encaixa muito na protagonista. Pode falar. Eu quero ela em Acotar, porque eu acho ela perfeita. E o Senna não tem que falar, porque ele acabou virando o meu príncipe encantado literário, né? Não quero ele em Acotar, não. Ele não combina com o meu favorito. Pra quem não sabe, eu sou obcecada pelo Como Eu Era Antes de Você. E ele tá ali. As outras adaptações literárias que ele fez estão maravilhosas. Ele com a Lily Collins é incrível o engajamento deles, né? O Simplesmente Acontece. Ele já tinha atuado com a Suki, né? Ela é namorada do nosso querido Edward do Crepúsculo, que no momento eu esqueci o nome dele, que faz Batman também. Ah, o Robert Pattinson. Então, assim, eu achei muito bem escolhido, muito bem escolhido. E adorei ver uma atriz brasileira, Sim, a né? Natalia é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Que voz, né? Daniela Mercury, obrigada por incluir ela nesse meio artístico, porque essa mulher merece destaque e espero ver ela em mais trabalhos, né? Como ela esteve em Pantera Negra anteriormente, Sim. mas agora, se a Amazon quiser fazer um spin-off baseado só na Simone, ia ser muito bom abordando essa parte de soul e Disco, né? disco, ia ficar muito bom. Era disco Só queria maravilhoso. que ela tivesse colocado uma essência das frenéticas, né? Que foi o que bombou na década de 70 aqui no Brasil. Sim. E a música que ela canta Tem essa batida bem similar. Então podia ter um easter egg disso ali pra ela, assim como teve a adaptação de um latino, que foi pedido do ator que interpretou, que é o Sebastian, né? né? Ele pediu para dar uma adaptada no nome do personagem dele, né? Por suas origens latinas, né? O Sebastian, para quem não sabe, ele interpreta o Warren, né? Que é Warren Rhodes. Fica o nome dele assim como se fosse o nome artístico. Mesma coisa que foi uma mudança que aconteceu com a Daisy, né? Que Daisy virou o nome artístico da Margaret, né? Na série. Margaret Jones, o nome original de Daisy Jones. Isso não tem no livro. Isso não tem no livro. A mesma coisa com Warren, que o Warren era Warren Rojas e ele virou Warren Rhodes. Mas essa mudança da Daisy também é legal para mostrar a origem de pseudônimos, né? Pessoas que querem esquecer o passado delas e acabam adotando social, né? Para esquecer de problemas do passado e se tornar outra pessoa. Então, assim, há uma abordagem psicológica legal nesse meio também. Sim, sim. É bom falar, né, que
A gente vê mesmo essa mudança com uma das cenas, eu acredito que seja uma das cenas mais fortes aí, desde quando ainda era uma adolescente, né? Que a família dela não liga tanto assim pra ela. E aí ela começa a sair com os caras mais velhos, né? E acaba acontecendo algumas coisas com ela. Também tem a questão dos caras que roubam, né, as letras dela, porque desde pequena ela começa mundo de música, escrever, para esquecer os problemas dela, né? Tanto é que, pelo menos no livro, ela mora uma primeira vez com a Simone, com 15 anos, e a negociação entre as duas é que a Daisy não pare de estudar. Tanto é que na formatura da Daisy apenas a Simone vai, nem os pais dela lembram que ela tá se formando nem nada. Na perspectiva da série, você vê que é um gatilho para ela, essa mudança de ser uma nova pessoa com novos horizontes, e dá a entender ali que ela realmente já tá mais velha, né? A gente tem o salto de uma atriz fazendo ela mais nova para uma atriz já fazendo ela mais velha, que é assim até o final, que é a Riley. Uma coisa também que me incomodou realmente, assim, foi a mudança, né? Porque é muito legal no livro, porque você vai lendo a história, você vai vendo só pelas falas do personagem, né? Fica lá escrito o nome do personagem e o texto. Então você vai imergindo naquele diálogo que eles estão tendo ali. E a série aparece eles fazendo essa entrevista. Flashback, né? Do que seria o flashback deles. E você não vê tanta mudança física, a não ser cabelo, as roupas, assim, que uns mostram que estão mais bem de vida que outros ali, que alguns deixaram de cantar depois e tal. Eu acredito que eles poderiam ter deixado um pouquinho mais impecável essa perspectiva de quem tá mais velho ali, que tem essa diferença. Outra mudança que a gente teve, né, foi em Honeycomb, né, os fãs, né, que a gente viu aí, encontraram algumas letras da música da Daisy Jones no final do livro, que foram readaptadas, né, para a série. Além disso, Honeycomb já foi adaptado, né, de outra forma dentro da série. Só reclamou que mudou um pouco a letra. Eu não vejo tanto assim como um problema, porque tem questão de métrica, questão de sonoridade, se vai bater com o tempo certinho. Não tirou do contexto, mas eles transformaram de uma forma benéfica e que também ficou como um chiclete na cabeça, porque realmente a música é muito, muito boa. O que eu penso dessa questão de música e essas adaptações é que as pessoas não podem esquecer que a autora do livro, a pessoa que escreveu a história, acompanhou o tempo todo a produção. E se ela permitiu essas alterações, é porque ela viu necessidade, achou bacana. Talvez daqui a alguns anos ela venha reclamar, mas eu acho que não, porque ela ficou bem orgulhosa pelo que ela deu a dizer para a Amazon, né? Que gostou e que ela se sentiu vendo Daisy Jones pela primeira vez na vida dela, sabe? Ela sabia a história, ela sabia o contexto, só que ela se emocionou assim como quando ela estava criando a história, quando ela estava escrevendo, né? No lançamento do Spotify, né, colocando ainda, né, nesse contexto, tem ela falando, né, que ficou muito feliz que agora todo mundo vai poder escutar os personagens da obra que ela criou e que provavelmente personagens seriam aquelas vozes e daquela forma que seria tocada. É muito legal ver da própria autora o orgulho, né, de ver algo saindo da imaginação dela e criando forma e criando uma legião de fãs aí, que não só pela música, mas você sentir como se aqueles personagens realmente tivessem existido. E o legal é que nenhum deles praticamente ali tinha carreira musical. Eles estudaram música durante 1 ano. Eu acho que não tinha alguém melhor para representar a Daisy também pela bagagem histórica que ela tem na família dela. Para quem não sabe, a protagonista, a Riley, ela é neta do Elvis, né? Então eu acho que a mãe dela, a Lisa, ia ficar muito orgulhosa de ver que a filha dela seguiu os passos do avô, né? Porque todo mundo falava que quem seria o herdeiro do rock ia ser o irmão da Riley, que faleceu alguns anos atrás. Que a família não comenta muito sobre isso, né? Porque foi uma tragédia muito grande. E parecia que o Elvis não tinha um herdeiro que fosse
capaz de pegar o legado do rock incrível que ele fez. E vemos que a Riley tem os trejeitos do avô, herdou uma voz maravilhosa e se descobriu na música, e é muito legal. E até numa entrevista, a Camila, que interpreta a Camila, falou que ela não precisava estudar nenhum instrumento, e de ver os colegas, ela aprendeu a tocar violão, né? Então isso é muito bacana, que proporcionar amizades, a série transformou talentos artísticos em mais artistas ainda. E outra coisa que eu acho bem importante falar é que esses negócios psicológicos de abuso que a Daisy passou, ela pode até ter um transtorno de abandono, né? Provavelmente a Daisy seja uma pessoa borderline, eu não sei explicar, né? Que ela é muito impulsiva, ela é 880, a música serve de válvula de escape para ela pôr as mágoas, as tristezas e as alegrias dela no papel e ela poder organizar a mente dela, né? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas que escrevem, desenham, pintam, fazem música, compõem, acabam usando esse talento como válvula de escape. Tanto é que, pelo menos no livro, a gente vê que a Daisy já tinha também uma carreira, né? Muito antes de chegar, né, até o The Six. Ela teve um primeiro álbum, né, dela também feito ali. Isso é uma coisa que muda na série, né? A gente tem ali uma pessoa que teve essa válvula de escape, que escreve muito sobre solidão. A gente vê o tempo todo a Daisy citando uma coisa ou outra das letras que ela já fez ali, mas dá pra ver que ela escreve muito sobre estar sozinha. E na série a gente vê que, apesar dela já ter feito algumas músicas ali, né, umas letras de música no caderninho dela, na série dá a entender que a primeira vez que ela pisa num estúdio é quando ela finalmente encontra o Billy, né, para gravar a Honeycomb. E logo em seguida a gente tem já os primeiros conflitos do Billy e da Daisy. O que é legal falar também é da frase dela falando que não quer ser musa, ela quer ser artista. Sim. E isso foi um negócio que a autora passou na vida real, foi uma frase da autora, que ela estava numa cafeteria e o cara pegou, estava conversando com ela, ele gostou da frase dela, tirou o caderninho do bolso e escreveu porque ele ia usar numa obra dele. Aí ela pegou e peitou exatamente com a mesma frase que a Daisy fala, né? O autor acaba jogando o seu psicológico dentro disso. Dentre esses abusos, impulsos da Daisy, uma das cenas dela compondo e tendo relação sexual casualmente é com o marido da atriz na vida real, que eles falaram que gravar essa cena foi muito estranha. Como ela tinha que fazer uma cena que ela trata a intimidade sexual dela como nada, né? Que ela já estava sendo abusada ali o tempo todo, essas questões psicológicas dela. Como ela tinha que fazer uma cena 18+, a atriz escolheu fazer com o próprio marido para não ficar tão ruim, mas quando ela acabou a cena, ela até pegou e falou para a produção: calma, gente, com meu marido na vida real não é assim, porque foi tanto descaso e desdém para passar o quanto a Daisy já estava tanto faz, tanto fez para aquele tipo de intimidade, e até a atriz, se sentiu mal em gravar aquilo daquela forma. Outra coisa que eles acabaram alterando também é a questão da formação original do The Six, né? A gente tem no livro o Pete, né? E o Chuck na primeira fase, né? Do Dune Brothers, né? Antes de se tornarem o The Six em si. Mas o Chuck, pelo menos no livro, ele deixa a banda para servir o exército e acaba falecendo, né? Enquanto isso, na série, ele vai para a faculdade de odontologia. Então é uma coisa muito diferente. Já o Pete, ele não aparece. Não aparece. Eles simplesmente excluíram da série ali, ele não é nem mencionado. Esse negócio da guerra do Vietnã, a gente tem até uma música muito famosa, né? Era um garoto que como eu, né? Tipo, é muito famosa da época. E eu acho que seria algo interessante a se abordar, mas não sei se com a quantidade de tragédias que a gente vive atualmente, resolveram tirar para suavizar a série, né? Porque seria algo muito forte. A gente vive num tempo de bonança, né? As pessoas não sabem
lidar com esse tipo de coisa, porque envolve ditadura, envolve política, e devido à situação atual do mundo, provavelmente isso tenha sido retirado para não causar tanto incômodo, né? Sim, sim. Além disso, a gente tem até o ator, né, o Timothy, fazendo o Rod, fala, né, pro próprio Billy. Ai, para de escrever sobre guerra, escrever sobre essas coisas, Sim. né? Porque o pessoal não está interessado nisso. Realmente, eu acho que numa série também ficar abordando sobre alguns temas pesados quando o foco é outro ali, eles querem mostrar os conflitos mais da banda ali do que outros problemas externos que estavam acontecendo na época, essa parte da adaptação ficou até melhor para a estética da série em si. Também, em 70, além das guerras que estavam acontecendo ali, a gente tem aquela fase do Woodstock, né? O pessoal tava muito naquela vibe de Paz e amor, mas tipo, você só vive uma vez, então vamos aproveitar aí que a gente não sabe o dia de amanhã. Outra coisa que eles mudaram logo de cara, assim, que a gente tem, é o encontro do Billy com a Camila, né? Fica muito legal, porque, assim, a Camila, ela trabalha no vagão, né? Num bar, num hotel. O Billy olha pra ela e fica deslumbrado com ela, e vai lá conversar com ela, e essa cena é completamente alterada na série, transformam o bar na lavanderia, né? E o diálogo é bem parecido com o do livro, mas a situação é mudada. Sim, eu gostei bastante da adaptação. Acho que ficaria mais interessante para mostrar o Billy no começo de carreira, mostrar que músicos são boêmios, né? Mas eu achei que ficou bom na lavanderia também, porque esse desdém da Camila fingir que não sabia que ele era um astro da música, por mais que ele estivesse começando, causa esse impacto de tipo. Ele não tá nem aí pras groupies, né? Ele queria uma menina diferente, que fosse difícil. Então acaba remetendo bastante aos romances que deram certo na época, né? Uma coisa para finalizar, voltando a falar um pouco da Simone, né? É a questão de abordarem ela ser do Vale, né? Vamos falar assim, ela é LGBTQIA+, né? A gente vê um pouco no livro que ela tem esse negócio meio queer, né, por causa da disco. Na série adaptado, que ela mostra as dificuldades, além dela ser uma negra, né, naquela época, ela mostra a dificuldade dela para se relacionar com o assédio dos produtores e as opções sexuais que ela tem. Isso é impactante para a época, porque naquela fase era um tabu. Se você conversar com pessoas, né, que foram adolescentes na década de 70, que nasceram em 50, eles são muito preconceituosos até hoje. Vários cantores que se envolviam com drogas ou eram do Vale eram taxados como problemáticos, principalmente você aí já deve ter escutado, principalmente se você morar no interior, e as famílias inteiras ficavam mal vistas se tinha alguém LGBT ou que usava droga na época, né? A cidade inteira virava a cara, a pessoa tinha que mudar, bem complicado, né? Hoje, graças a Deus, isso tá mudando. Todo mundo tem o seu espaço para brilhar, para ser alguém, não é um rótulo que muda a idoneidade da pessoa. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Alice, é sobre os figurinos. O que você achou? Você, como amante de arte, deve ter pensado em algumas questões nisso. Eu gostei das inspirações ali, né? Conforme eu fui assistindo a série, eu fui vendo figurinos muito parecidos com artistas que a gente tem de referência na época, né? Vê muito a Karen parecendo a Joan Jett, a gente vê a Daisy parecendo um pouco, vou falar assim, o trejeito dela no palco é uma coisa meio Elvis, mas também a forma dela se portar com os outros, eu vejo muito do Mick Jagger, a forma dela se vestir, eu vejo a Cher, a Camila, né? Ela parece muito a esposa do Mick Jagger, que também foi uma referência muito grande na moda naquela época. A gente vê algumas coisas do Ed, né? O jeito deles lembra muito o Beatles. O Graham também lembra, tem um pouquinho dessa pegada meio Beatles. O Ted, nossa, perfeito a posição dele. A gente consegue ver realmente um produtor daquela época, né? Correndo atrás de bandas aí. A Simone tem grandes referências. Eu tenho até algumas batidas das músicas dela, assim, que você vê que chega a lembrar, assim, algumas outras.
mas é tudo referência aí pra gente ter essa sensação, né, de já ter escutado aquela música antes. Aurora, às vezes você tá escutando, parece que você já teve aquela sensação de escutar as músicas antes em algum lugar. Então, eu acredito que o trabalho que eles tiveram para fazer essas adaptações enriqueceram muito, né, pra gente ter esse contato com a série, com os personagens, o desenvolvimento de cada um ali. Eu acredito que também a adaptação aí que a gente teve de cada personagem que foi incluído na série, eles tentaram deixar o mais próximo do que não só como ator, atriz ali, mas o que naquela série, já que um palpite ou outro ali, claro que os atores deram para poder enriquecer a trama, né, para deixar ainda mais o visual mais natural para a gente, é o fato de que o linguajar, né, tanto na versão original, né, quanto na dublada, eles mantiveram, como fala, o slang, Gírias da época. as gírias da época, né? E algumas coisas soaram mais naturais, porque tinha take que eles, pelo menos que tiveram em algumas entrevistas, eles faziam na hora, assim, pra encaixar. Tem uma cena até do Ari, tipo, pô, bicho, pega leve com ela. Então ficou, tipo, muito legal essas cenas do pessoal interagindo entre si, dá pra ver que tá todo mundo bem unido. O que eu fiquei triste, assim, é o Ted, né? O desfecho do Ted no livro é bem diferente do da série também. Acho que teve um peso e uma contribuição grande pro que acontece com a banda. A gente tá tentando dar o menos de spoiler possível, assim, em relação à série, né? Pra quem não assistiu. Mas tem coisas que, como são feedbacks de comparações, é meio difícil. O Ted morre, né? Isso contribui pro final da banda. É um dos fatores. Ele morre no livro. E na série ele simplesmente fica inconformado com o que acontece com a banda, né? Ele vai morrer anos depois. Muda também o tom de como as coisas se finalizam. E o maior easter egg é de quem é a pessoa que tá gravando o documentário. Então, assim, às vezes pode não ter acontecido aquela narrativa, mas pela pessoa que está fazendo o documentário ser alguém muito importante dentro da história, as pessoas tenham se segurado um pouco nos seus relatos, né? É bem curioso. A hora que eu descobri quem era, também fiquei curiosa. Explodiu a cabeça. O desfecho da Camila também, eu fiquei um pouquinho impactada. Ainda bem que eu não tinha lido o livro, porque senão ia estragar a experiência nesse ponto. Por isso que eu gostei de ver a série antes e agora a gente tá revendo, então eu tô gostando também. Ficou aquele gostinho de quero mais no final, né? Porque a gente sabe que, lógico, que vai acontecer, mas eu queria finalmente escutar a música que Daisy e Billy fazem pra Camila. E é muito legal ver que é uma adaptação, assim, da Reese Witherspoon, né? Que ela tem um clube de leituras no Instagram. E os livros que ela tá gostando, ela corre atrás, né, da autora ou do autor. Se dá para adaptar para um roteiro, se tem interesse, né, de passar aquela história para uma tela, fazer o audiovisual. Eu gostei bastante da adaptação. É muito legal ver aí que vai atrair mais público e mais gente curiosa, às vezes até que tem dificuldade para saber onde começar a leitura, né? Às vezes começa por uma série aí que a adaptação é bem próxima, nem tudo, né? Mas é muito próxima do que está no livro. E isso dá um gosto, né, para a leitura. Outra coisa que eu gostei muito foi a questão de utilizarem uma música de 79, né? Que é da Patti Smith, para abertura, né? E você vê muito da Daisy na letra, que é o Dancing Barefoot. Você vê que é aquele toque wave, né? Um rock clássico ali, e que traduz muito da essência do que a Daisy vai deixar ali de marca para a banda. Mais algumas conclusões? Você acha que Daisy Jones existiu? Ou existe, né? Não, parece que sim. O tempo todo, quando você tá lendo, você sente vontade de ficar procurando, tipo, existiu tal coisa em tal época? Ou aconteceu tal coisa? Porque é muito realista. A forma que a autora se propôs a desenvolver o livro, você constantemente acha que ela achou numa casa antiga um caderninho e ela desenvolveu uma história dali só aprimorando uma coisa ou outra.
né, da história que ela conseguiu achar ali escondida e quem sabe isso realmente aconteceu em algum momento. E só para fechar, queria falar um pouquinho do que rolou em relação às drogas. No livro, o uso de drogas é bem mais pesados, mas a pedido da Riley também eles minimizaram isso por causa da bagagem da família dela com drogas e álcool e afins, né? Para conscientizar as pessoas, porque no livro as drogas são extremamente glamorizadas, né? Na época faziam consumo, eu acho que até hoje fazem drogas pesadas como se fosse algo bom, mas não é bom. Então fica aí uma conscientização, né? Dá para se divertir sem isso. Tem momentos bem difíceis para Daisy e é muito legal mostrarem essa parte que fazer reabilitação tá tudo bem. Evite, mas se cair nisso, procure ajuda, se abra com pessoas que são da sua confiança, não glamorizem esse tipo de coisa. Até ídolos passam por dificuldades. Então foi muito legal da parte da Riley, quanto de toda a produção da série, fazer essa conscientização de forma geral para quem é fã de rock e tal, Woodstock, afins. Isso, gente, se vocês gostaram, não deixa de compartilhar. Fala aí que outra série você gostaria de ver adaptada, ou que outra série, livro você tem interesse que a gente discuta aqui. Se quiserem bater um papo sobre livros, deixa aí que a gente traz feedbacks de livros, comparativos de livros e conversa com vocês. É uma honra participar disso, porque é um assunto que eu gosto muito. Envolve música, envolve leitura. Obrigada, Alicia. Valeu! Valeu!